Olá, sou Luiz Xavier e hoje nós vamos falar sobre o movimento curvilíneo uniforme. O movimento curvilíneo uniforme é definido como movimento de objetos que giram em torno de um ponto. A gente pode observar esses movimentos em coisas como astronomia, física, engenharia e principalmente no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente consegue ver em rodas girando, em carros fazendo curvas, em máquinas de lavar e no ventilador. Hoje nós vamos usar o ventilador como nosso principal objeto de estudo. Nós colocaremos dois pontos no ventilador, um ponto vermelho, mais próximo do centro, e um ponto azul, mais distante. Quando nós girarmos esse ventilador, nós poderemos observar que esses pontos eles terão o mesmo tempo para fazer uma volta completa. A gente vai chamar esse tempo de período. Por exemplo, os pontos levam 2 segundos para fazer uma volta completa. Então nós diremos que o período é de 2 segundos. Porém, a gente não precisa usar períodos só para voltas completas, pode ser para qualquer tipo de repetição. Por exemplo, se eu levo 1 segundo para ir e para voltar em um balanço, a gente pode dizer que o período completo é de 2 segundos. Um para ir e um para voltar. Se eu tomo 2 copos de leite por dia, a gente fala que o período dessa repetição é de 12 horas, porque eu tomo 2 em 24 horas, então 12 horas para cada um, para acontecer uma nova repetição. Quando nós giramos o ventilador, nós podemos observar que o ângulo descrito por ambas as marcações é igual. E isso também é feito em períodos iguais. Então ele descreve o ângulo em tempo igual em períodos iguais. Então agora a gente consegue definir um novo conceito. Vai ser o conceito de velocidade angular. A velocidade angular ela nada mais é do que a divisão entre a variação do ângulo e o período que ele levou para fazer essa variação. Talvez você se pergunte, como é que ele consegue percorrer distâncias iguais em períodos iguais com a mesma velocidade? Só que ficou confuso, né? Vamos começar de novo. Repara que essas distâncias não são iguais, elas são diferentes. Quando você olhar, o ponto azul está mais distante, então ele vai varrer uma distância maior, que é o perímetro, né? O perímetro de uma circunferência é 2π vezes o raio dele. Então, como o raio azul ele é maior que o raio vermelho, nós vamos ter uma circunferência maior a ser percorrida. Então, a gente pode concluir que a distância percorrida pelo ponto azul é maior que a distância percorrida pelo ponto vermelho. E aí a gente pensa, como é que ele pode fazer isso se ele tem a mesma velocidade? Então a gente, na verdade, precisa que o ponto azul tenha uma velocidade maior. Só que aí a gente está falando de outra velocidade, não angular. Nós estamos falando da velocidade linear. A velocidade linear ela é igual ao que a gente já estudou lá em movimento uniforme. Ela relaciona a distância percorrida enquanto ela fez essa curva e o tempo que ela levou para fazer de um ponto a outro. A distância a gente já viu que se for uma volta completa é 2πr, 2π raio, né? E se for só uma partição disso, a gente faz ângulo vezes o raio. Então a gente pode concluir que o raio do ponto azul é maior do que o raio do ponto vermelho. E logo, a velocidade linear desse ponto tem que ser maior também. Do ponto azul, no caso, tem que ser maior que do ponto vermelho. Então é importante que você entenda que a velocidade angular e a linear são diferentes, são coisas diferentes. A angular relaciona o ângulo com o tempo que ele levou para descrever o ângulo. Enquanto a velocidade linear, ela relaciona a posição, a variação dessa posição, o quanto ele andou com o tempo que ele levou para fazer essa variação. Outra coisa que é importante é salientar que a velocidade linear ela é um vetor, assim como a gente já estudou antes. Então, ela tem direção e sentido. Porém, se você observar lá, ele muda com o tempo. Então, esse vetor, velocidade linear, ele vai ser tangencial ao movimento. Ele vai sempre circundar
essa circunferência. Então, existe essa particularidade. O valor da velocidade não vai variar, da velocidade linear. Apenas o seu sentido e direção. Então, isso só acontece porque existe uma força que está atuando nesse objeto. Então, ela faz com que essa velocidade ela mude de sentido e de direção. A gente vai chamar essa força de força centrípeta, porque ela sempre aponta para o centro. Essa força ela é feita, no caso do ventilador, pelas moléculas de plástico. Elas estão todas presas umas nas outras, o que faz com que elas não sejam arremessadas. Então, elas vão sempre fazer uma força na outra e vai fazer com que essa velocidade linear ela mude de sentido. Então, a força centrípeta ela é uma classificação. É como nós classificamos uma força que sempre aponta para o centro da curva e que altera esse vetor velocidade linear. Altera esse sentido e direção. Então isso é uma classificação. A gente pode ter diversos tipos de forças que atuem como forças centrípetas. No caso aqui do nosso ventilador, a força centrípeta ela é feita pelas moléculas. Uma segura a outra de forma que elas não deixam uma ser arremessada. Então elas sempre se mantêm juntas. Então, por exemplo, a gente pode ver isso em outra situação. Se nós vemos a gente girar um objeto, esse objeto ele vai estar preso na curva porque nós estamos segurando. Se de repente a gente solta, ele tende a continuar o seu movimento por inércia e ele vai seguir no sentido da sua velocidade linear naquele momento que você soltou. Então ela vai se sair tangenciando a curva e ela vai sair em direção aonde a velocidade linear estava girando. Então se a gente voltar para a força centrípeta, essa força centrípeta, assim como qualquer outra força, ela gera uma aceleração, que também aponta para o centro, porque a aceleração sempre aponta no mesmo sentido da força. A gente vai chamar essa aceleração também de aceleração centrípeta, porque ela aponta para o centro. A gente consegue definir essa aceleração centrípeta como a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, ou então a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Se a gente relacionar essa equação de aceleração centrípeta com a segunda lei de Newton, a gente vai conseguir desenvolver uma equação para a força centrípeta. E aí a gente vai ter como mensurar, muitas das vezes, essas forças de acordo com as trajetórias. Nossa aula está chegando ao fim. E para a gente finalizar, a gente pode pensar em uma aplicação que a gente tem no dia a dia, que se relaciona com nossos contextos. Um bom exemplo é a Lua. Então, a Lua está a uma distância de nós de aproximadamente 380 mil quilômetros e ela tem um período de 27 dias. Então, ela demora 27 dias para dar uma volta completa. A força que mantém ela em órbita, ela girando em volta da Terra, é uma força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Então, ela não sai da circunferência porque existe uma força. Assim como eu disse, então nesse caso, a força centrípeta é uma força de atração gravitacional. Então, se você pensar, a Lua também está girando com a velocidade linear em volta da Terra. Essa velocidade ela tem aproximadamente 1000 km por segundo, que é muito rápido. Mas para o raio que a Lua tem, de 384 mil quilômetros, a circunferência que ela faz é tão grande que esses 1000 km por segundo parecem ser devagar, que precisam de 27 dias para fazer uma volta completa. Agora, vou deixar com vocês, para vocês pensarem, uma reflexão, ou até para vocês pesquisarem, que é como é que nós somos capazes de fazer uma curva. A gente está andando na sua bicicleta. Então, pensa nisso, ou no carro do seu pai aí, para a gente poder estudar depois um pouco mais situações cada vez mais complexas. Olá, eu sou Luiz Xavier, sou estudante de Física aqui na Universidade Federal de Viçosa e esse vídeo ele é parte da disciplina de Instrumentação A. Espero que vocês tenham gostado, por hoje é só e até o próximo vídeo.